Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Siddhant Bhakti Vedanta Sravaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Siddhant Bhakti Vedanta Sravaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam and lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satismad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all of Vaishnavas, and present all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de oferecer minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais amado mestre espiritual, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Ashtutara Sati Shrimati Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, e a meu Shiksha mestre espiritual, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Ashtutara Sati Shrimati Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Igualmente, ofereço minhas respeitosas reverências a Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Ashtutara Sati Shrimati Bhakti Vedanta Swami Maharaj, a Bhakti Pramodi Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshashi Goswami Maharaj, Gaur Govind Maharaj, Shila Gaur Govind Maharaj, a todo o Urupanuga Guru Varga, todos os Vaishnavas e Vaishnavis, a todos os devotos e devotas aqui presentes, todos os convidados, gostaria de prestar minhas humildes reverências. So just I want to speak few words. Então gostaria de falar algumas poucas palavras. Just you heard, we are not this body, we are the soul. Como vocês acabaram de ouvir, nós não somos esse corpo, nós somos a alma. Soul resides this body you are. E porque a alma reside nesse corpo funciona. But very few people, they know about the activities of soul. Mas poucas são as pessoas que sabem sobre as atividades da alma. Because soul is very minute and transcendental, and we cannot to see with our material senses. E porque a alma ela é muito diminuta e transcendental, nós não conseguimos observá-la com os nossos sentidos materiais. So maybe your question will come, so where is the soul, what is doing, this question will come. Então talvez você se pergunte, mas onde está a alma? O que a alma está fazendo? Talvez você esteja se perguntando. So just to give an example, in this material world, many things you cannot see, but you realize about that. E vou falar um exemplo. Nesse mundo material existem também várias coisas que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existe. Just to give an example, you cannot directly see the ghee inside the milk. Como por exemplo, você não consegue ver a manteiga clarificada que existe dentro do leite. If you want to see the ghee inside the milk, needs some process. Isso também se chama ghee, né? E se você quer ver ghee, que é essa manteiga clarificada, dentro do leite, está lá, mas você precisa seguir um processo para conseguir ver. That process is that you can bring the pure milk from the cows, and that milk transfer in yogurt, then yogurt to transfer in butter, then after butter to transfer in ghee. E que processo é esse? Você tem que pegar o leite puro da vaca, depois você tem que transformar ele em iogurte, depois você tem que bater esse iogurte até ele virar manteiga, e aí da manteiga você consegue extrair o ghee, que é a manteiga clarificada.
In the same way, if you want to know about soul and super soul, Atma and Paramatma, so need some process. Da mesma forma, se você quer saber sobre a alma, quem é a alma ou a super-alma, onde eles estão, você tem que também seguir um processo. And that process is very simple. And taking shelter, lotus feet of one of the Guru, and performing bhajan and sadhan, and then you can realize. E esse processo é muito simples. Você deve se abrigar, tomar abrigo de um mestre espiritual, alguém que vai guiar o seu caminho e seguir as instruções dele, fazendo práticas espirituais segundo as orientações dele, e aí você vai alcançar. So in this way, our spiritual science experiment. The soul resides this body, then this body is working. Or when soul goes out this body, then body is like inert. And all the elements of the body and going out from there. Isso é uma ciência espiritual. E o que essa ciência espiritual diz? Se a alma está dentro desse corpo, esse corpo está funcionando. Mas se a alma sai desse corpo, o que acontece? Ele começa a se desintegrar todo, né? Quando a pessoa morre. So try to understand this way. This body is called the gross body. In this gross body, another body, that is called the subtle body. E esse corpo, ele se chama, é o corpo grosseiro. Dentro desse corpo grosseiro, existe também um corpo sutil. Né? So gross body made by the 5 elements. Esse corpo grosseiro ele é feito de 5 elementos. Earth, ether, fire, air and water. Terra, éter ou espaço, fogo, água e ar. This is called the gross body. In this gross body, another body, there is a subtle body. That subtle body also, and 3 elements are there. 4 elements are there. Man, buddhi, ahankar, chitta. Mind, intelligence, and ego and heart. E nesse corpo grosseiro existe também, que é formado de 5 elementos, existe um corpo sutil. E esse corpo sutil é formado de 4 elementos, que são mente, inteligência, falso ego e coração. Coração. So now coming in this way, and inside the subtle body, then soul resides. E dentro desse corpo sutil, ali reside a alma. Every life, we also give up this gross body. But subtle body and soul, and always traveling one body to another body in this way going on. Por cada vida que nós passamos, o corpo grosseiro ele fica para trás. Mas o corpo sutil e a alma, eles vão juntos para o próximo corpo que a gente recebe. When you are going, that means soul goes to that gross body, automatically our false egos are coming. That is called Dehatubhiman. Bodily conceptions are coming. E quando essa alma vai para o novo corpo, recebe um novo corpo, junto com ela vem esse falso ego. Isso se chama Dehatma Buddhiman. Just to give an example, now we have come, the human body, automatically we are giving our identification. I am man, I am a woman. E esse Dehatma Buddhiman, o que é isso? É essa identificação corpórea. Como exemplo, agora a gente veio nesse corpo de humano e nesse corpo de humano você está pensando, eu sou homem, sou mulher. When you will give up this body and according our previous action, fruit of action karma, then you will take and different bodies. This is going on this. Mas assim,
ilimitado. É um tempo quase infinito. A gente está nesse ciclo, né? Nascendo e morrendo, recebendo novos corpos. And we are suffering the three folds of Maya. E nesse ciclo a gente está sofrendo com as 3 misérias causadas por Maya, a ilusão. According to our karma, sometimes you are going upper planets, and according to our karma, bad karma, we are going to lower planets. In this way, all we are wandering in the same cycle of repeated birth and death. E de acordo com as nossas atividades, nós às vezes vamos para planetas mais elevados, às vezes para planetas inferiores, mas todos nós estamos juntos vagando nesse ciclo de nascimentos e mortes, né? So question is coming, actual Atma soul, pure soul, that is called the part and parcel of Lord. Então, mas a Atma, a alma, ela é parte integrante do Senhor. That means our real identification is that we are the servant of Krishna. Jive Sarup Hoy Krishna Nityadas. All the living entities, the eternal servant. Assim, qual é a nossa meta? A nossa meta é retornar para o Senhor, né? De volta para o Supremo. So maybe a question, why we have come in this material world? E aí você pode se perguntar, mas então por que eu vim para esse mundo material? Because we did not perform bhajan to sadhana to Lord, and for this regard we are wandering in this material world. We forget to Krishna. Krishna बोली सही जीव अनादि वैरमुख अतएव माया तेरे दय संसार विदुख. And we did not serve to Krishna, Lord. For this regard we have come in this world, and Maya, the illusory potential of Lord, she is giving these types of punishment to us. Nós escolhemos não servir ao Senhor, não servir Krishna. Essa é a nossa real natureza, mas nós escolhemos não fazê-lo. Assim, nós viemos para esse mundo material. A Maya nos pegou e nos jogou nesse mundo material. E aqui nós sofremos essas misérias que estão aqui presentes. But Krishna is very merciful. He is arranging everything for us, how to return back to our home. Mas Krishna é muito misericordioso e Ele está fazendo todos os arranjos para que nós voltemos para a nossa casa. Just give an example. If your son left you and went in Brazil. Digamos que você tem um filho e ele foi para Londres, e aí ele te ligou e disse: mãe, eu estou aqui em Londres completamente sem dinheiro, não tenho nem um ticket para voltar. You have so much love and affection with your son. So much passion. Then, anyhow, you have sent money ticket, air ticket for your son and return back. E mesmo que você não tenha nenhum dinheiro, você tem muito amor, afeição pelo seu filho, o que você vai fazer? Você vai dar um jeito de arranjar, e você vai mandar uma passagem para ele conseguir voltar para casa. In the same way, Krishna is our real father and mother. E da mesma forma, Krishna, ele é nosso pai, ele é nossa mãe. So Krishna, Lord, he is feeling so much pain, separation from us, and he is calling to us, oh my son, my daughter, please return back and in my abode. E Krishna está sentindo tanta saudade de nós, e ele está dizendo: ó meu filho, ó minha filha, por favor, volte para casa. And you cannot imagine, Krishna also sends your flight ticket, everything. Krishna está até mandando a sua passagem assim para você conseguir voltar. Even Krishna arranges all your passport, visa, everything. Até o seu passaporte, seu visto, ele está fazendo todos os arranjos para você voltar. Krishna arranges everything. Just you board
the plane. Krishna ele está fazendo tudo, você só precisa entrar no avião. Huh? What is that? O que é entrar no avião? Krishna himself manifested in the form of his holy names. Esse avião é And Buster, they also arrange your son how to come back to your home. porque digamos que o seu filho é muito pequeno e ele não vai conseguir voltar sozinho para casa, né? Não vai conseguir embarcar no avião porque ele é muito novo. E aí o que acontece é a companhia aérea ela manda uma pessoa, essa pessoa vai com ele. In the same way, Krishna is very merciful and so much compassion to all the living entities. E dessa forma, Krishna ele é muito compassivo, muito misericordioso e tem muito amor por todas as entidades vivas. In this way, Krishna, Lord, He arranges everything for us, how to return back His transcendental abode Dham. Assim, Krishna toma todas as providências necessárias Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Kevalam Kalu Nastiva Nastiva Gatirannatha. In this Kali you know any other Pradesh. Harinam, Harinam, Harinam. E ele diz, nessa era de Kali, não existe outro processo para se alcançar Deus, a não ser cantar esses nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hey Prabhu koi naam, hey Maha mantra, Jiya japo sari kakoriya nirvana. Prabhu koi naam, hey Maha mantra, Jiya japo sari kakoriya nirvana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. So, this is called Maha Mantra. Então, isso que a gente estava cantando agora se chama Maha Mantra. Maha means, the Sanskrit word, Maha means great.
Maha significa, em sânscrito, é uma palavra em sânscrito, significa o maior. And mantra means that is called mystic power. E mantra significa poder místico. And if you chant this Maha Mantra, then first all your sinful activity destroyed from your heart. E se você canta esse Maha Mantra, o que acontece primeiro? Todas as atividades pecaminosas, elas são destruídas do seu coração. And then you attain to Lord. E assim você consegue alcançar o Senhor. All your karma, fruities, etc., everything will destroy. Também todo o seu karma, todas as atividades fruitivas que você praticou, elas vão ser destruídas também. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he told, I brought this valuable medicine from Golok Vrindavan. E assim Chaitanya Mahaprabhu, ele diz, eu trouxe esse remédio maravilhoso de Vrindavana. And how to conquer the Maya. Esse remédio, ele faz com que você conquiste Maya. Como você vai conquistar a ilusão? Mahaprabhu himself, Enechi Ausadi Maya Nasi Baralagi. Harinam Mahamantra Lautami Magi. Just you pray, I want to chant holy names. Then you will be delivered from this material world. Mesmo que você só queira, você pensa, eu quero cantar os santos nomes, assim você vai ser liberado desse mundo. So saying, Jeev Jago, Gora Chand Boli. Chaitanya Mahaprabhu, how long you sleep on the lap of Maya? Please wake up, please wake up. Então ele diz, Jeev Jago, por quanto tempo você vai dormir no colo de Maya? Acorde. What is the Maya? Maya, that is called illusory potency of Lord. O que é Maya? Maya é a potência ilusória do Senhor. Her duty is to create the illusion. E qual é o dever dessa potência ilusória? What is the illusion? What is not true? She creates that as like true. É criar uma ilusão. O que é essa ilusão? É aquilo que se confunde com o real. Aquilo que não é real, eu penso que é real. I tell you, maybe you have some experience when you drive the car on the road and midday, very hot. That time you can see just 5 meters in front of your car on the road. You can see the waves of the water. Algo que vocês já devem ter visto, por exemplo, quando vocês estão dirigindo um carro, estão dentro de um carro e está meio-dia, muito quente o asfalto, e aí lá na frente você vê umas ondas de água. Actual hot day, very, very hot. Mas é um dia muito quente. But there are no water on the road. But the hot, so much hot, and the rays of the sun look like the waves of the water. Mas na verdade ali não tem água. O sol está incidindo de certa forma e há um reflexo e uma miragem é criada ali, parecendo que tem água ali, né? Mas na verdade não tem água. In the same way, Lord's external potency, Bahiranga Shakti, she creates these types of illusion to all the living entities, which is not true. She creates as like true. Então essa potência ilusória do Senhor externa, Bahiranga Shakti, ela faz com que as entidades vivas vejam aquilo que não é verdade como se fosse verdade. As like deer, running towards the desert. É como um veado, ele está no deserto e ele está correndo em direção ao deserto. So on the midday and very courteous rays of the sun reflected on the sand, the deer is thinking, water in there. E aí, esse veado, ele está lá, está muito quente, né? E ele vê o reflexo do sol que está incidindo ali e ele pensa, bem ali vai ter água. And deer running more in the desert. E aí ele corre mais e mais para o meio do deserto. But desert is very hot, could not find out any drop of water. Then finally, deer leave his body. The deer cannot also again return back.
Mas aí, porque estava muito quente, ele já passou muito tempo correndo, está lá no meio do deserto, correu para muito no meio do deserto, ele não consegue voltar. E aí, o que acaba acontecendo, ele abandona o corpo dele, né? Porque estava muito quente, ele não conseguiu voltar também. In the same way, conditioned soul, Bhattaji was running towards the desert of Maya. E da mesma forma, as entidades vivas, as almas condicionadas, elas correm em direção a esse deserto de Maya. Yeah? And in this way, life after life, birth after birth, wandering in the same cycle of repeated birth and death, and different types. At times we are getting the different types of bodies also. E assim, por milhares, incontáveis vidas, essas almas ficam recebendo novos corpos, ficam nesse ciclo de nascimentos e mortes, recebendo novos corpos, cada vez numa espécie diferente, dependendo do karma. In this way, we are wandering in the same cycle of repeated birth and death, and getting different bodies. E assim estamos nesse ciclo de nascimentos e mortes, recebendo corpos diferentes a cada vez que nós morremos e nascemos. But our scriptures, Ved, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad explain this human body is very rare, and only in this human body we can attain to Lord. Mas as escrituras dizem, só que esse corpo humano ele é muito raro, porque com esse corpo humano é possível alcançar Deus. Durlabho manuso dehe dehinam khanabhangura tatrapi durlabhang manne vaikunta priya darsanam. Our scriptures gives evidence. Durlabho manuso dehe, this human body is very rare. You are theist or atheist, we have not discussed these things. But this is absolutely truth. The human body is very rare. That is called sudurlabh. É o que nossas escrituras dizem. Independente de você acreditar ou não em Deus, essa é uma verdade. Esse corpo humano é algo muito raro, muito raro. And Khanabhangura means temporary and changeable. E esse mundo, ele é temporário e ele está sempre sob efeito de mudança. O nosso corpo também. Every second, every moment, every day, we are changed our body also. O nosso corpo ele está mudando a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia. And very quick. E muito rápido. One day was very small boy, baby, then young youth, then old age, then give up this body. Um dia a gente foi bebezinho, aí passou pela infância, fase adulta. Um dia a gente vai ser idoso e um dia a gente vai morrer. You cannot conquer the death. A morte é algo inconquistável, assim. A gente não consegue conquistar a morte. What is the meaning of death? Qual o significado de morte? Death means just leave this body and taking another body. A morte é simplesmente você abandonar esse corpo e receber um novo corpo. And when you give up this body, then you will forget that body has all kinds of identification. E quando a gente abandona esse corpo, a gente esquece, perde toda a identificação que a gente tinha com esse corpo. Now we are coming this body, all our identification, my mother, father, this is this, my everything you remember. E agora que a gente está nesse corpo, a gente tem todas essas relações, a gente tem todas essas conexões. Ah, essa é minha mãe, esse é o meu pai, eu sou tal pessoa. And when we give up this body, they will forget all these things also. Mas tudo isso é esquecido quando a gente abandona esse corpo. And could you remember your previous life's body? Vocês And lembram, relationship? Who was your mother, father? vocês Where you lembram come from? quem vocês foram na vida passada? Quem foi seu pai, sua mãe? Onde vocês estavam? Why am I saying this? Because one thing is absolute truth. The death is the absolute truth. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é a verdade, assim, certamente vai acontecer, é a morte, né? A morte certamente vai acontecer.
And this human body is very, very rare. After 8.4 billion pieces, Lord mercifully gives us this human body. E após passar por 4,8 bilhões de espécies, 8,4 bilhões de espécies de vida, nós adquirimos esse corpo humano que é muito, muito raro. Because Lord mercifully gives us the human body, because only the human body, this is a doorway to attain to Lord. E o Senhor misericordiosamente nos deu esse corpo humano. Por que misericordiosamente? Porque nessa forma humana é possível alcançar o Senhor. Cats, dogs, animals' body, you cannot attain to Lord. Num corpo de gato, cachorro, pássaro, não é possível alcançar o Senhor dessa forma. Why? Because only the human body we can do bhajan and sadhana, practice to Lord, chant holy name. Por quê? Porque só no corpo humano, estando na forma humana, a gente consegue praticar práticas espirituais, bhajana, sadhana e cantar os nomes do Senhor. Okay? Cat's, dog's body, you cannot do bhajan and sadhana, nothing. Corpo, Just that is called the karma fall. Their body, that is called, they are fruit of action, their body. num corpo de cachorro, de gato, a única coisa que eles estão fazendo é recebendo os frutos dos próprios karmas, criando mais karma. So far this regard of scripture written Durlabho Manusudi, Deinam Khanavangura. And this body is also very temporary and changeable. E as escrituras dizem, e esse corpo é muito raro e ele muda muito rápido e ele é muito temporário. So how in this body, human body can do bhajan and sadhana, attain to Lord. So this is our subject, these things. Yeah, how to attain to Lord. E nesse corpo humano é possível praticar e alcançar, praticar práticas espirituais e alcançar o Senhor. E por isso esse é o nosso assunto. In same way, Bible also saying same word. God created man after his own image. A Bíblia também afirma a mesma coisa. Deus criou o homem a partir da sua imagem e semelhança. That means simple way, you understand that God created man after his own image. That means God creates all the others living entities, cats, dogs, animals, cows, these things. But finally, he makes a human being as like him. E com isso, o que a gente pode concluir? Deus ele criou vários animais, os cachorros, gatos, pássaros, mas em determinado momento ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, que é parecido com ele. Because in our human body means we have intelligence, buddhi, we have discriminating power, inquisitive power, many things God He gives us. E o que significa? No nosso corpo humano a gente tem poder, inteligência, a gente tem um poder de discriminação, muitas coisas a gente recebeu. And animals, they cannot do anything, just they are always absorbed in four things: eating, sleeping, defending and mating. Mas os animais eles não têm essa capacidade. Eles estão simplesmente fazendo 4 coisas: comendo, dormindo, se defendendo e acasalando. But we are human beings. We are also doing 4 things. Because this is the common. 4 things are common. Mas nós somos seres humanos. But what is the specialty of the human being? E nós estamos fazendo essas mesmas 4 coisas que os animais fazem também. And Só que qual é a especialidade do ser humano? that is called the spirituality, paramarthika. Essas coisas são comuns aos animais humanos, mas os humanos têm algo especial. Isso é Spirituality. práticas espirituais, coisas espirituais. And we can discriminate what is good and what is bad. We can do bhajan sadhana. So for this regard, our Ved, Puran, Upanishad, the Bible, everything is saying same thing. How we perform bhajan sadhana in the human body. Then our human life will be successful. Nós podemos realizar práticas espirituais, sadhana e bhajana,
É isso que nos difere dos animais. Então, se a gente praticar sadhana e bhajana, nossa vida vai ser bem sucedida. Short scripture saying, you please chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nossas escrituras dizem, então, cantem os santos nomes. You have come alone, or you will go also alone. No one go with you. Você veio para cá só e você vai voltar para lá só também. Não vai levar nada. Who will go with you? Ask your all family's member. Pergunte para os membros da sua família. E aí, quem vai comigo? And that means when you will die, leave this body, who will go with you? Quando você abandonar esse corpo, quem vai com você? No one. Ninguém. Who has come with you, he will go with you. Ninguém veio com você, ninguém também vai com você. Essa é a verdade. Aquele que veio com você também vai com você. Who has come with you? Mas quem veio com você? Do you know? Vocês sabem? Lord. O Senhor. Lord is always with you. Porque o Senhor está He sempre has come conosco. always with you. He is never separate from you. Ele veio conosco e nunca esteve separado de nós. He resides with you in the form of Super Soul, that is Paramatma. Ele reside conosco na forma de Paramatma, super alma. He is your best friend. Ele é o seu melhor amigo. But you are not looking to him because you are not turn your face towards him. Mas a gente está com o rosto virado para o lado contrário dele. A gente não está olhando para ele. In our scriptures give evidence. Da subarna suja samana vikka parisajati. Soul and super soul always staying together. As escrituras, elas dão evidência. Elas dizem que a alma e a super alma sempre estão juntos. So that means you are not alone. Lord always with you. Isso significa que nós não estamos sós. O Senhor sempre está com a gente. Just to turn your face towards him. O que a gente precisa fazer é virar nosso rosto em direção a Ele. So how will you turn your face towards Lord? E como que a gente vai fazer isso? Como vamos virar nosso rosto em direção a Ele? Send our scripture just simply chant for him. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simplesmente cantando os santos nomes, cantando esses nomes de Deus. So I just tell to you, this thing, everything you can realize when you receive the mercy of the Lord. E algo que eu digo para vocês, tudo pode ser realizado por vocês, compreendido por vocês, se vocês receberem essa misericórdia do Senhor. Naingatma pravachana labho no medhaya no bahuna sutena jame vaisa binuti tunusam. Naingatma pravachana labho no medhaya no bahuna sutena jame vaisa binuti tunusam. Tasmat binuti tunusam. You cannot understand these things just your only material arguments or knowledge. Porque com o nosso conhecimento material, nossa própria concepção, nossa própria inteligência, a gente não vai conseguir entender, compreender a verdade. É impossível. And when you completely surrender to Lord, then you receive the mercy of Lord, then you realize about Him. Somente quando nós nos rendermos ao Senhor completamente, então pela misericórdia dele nós vamos receber essa compreensão. So for this Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna his last instruction to him. Então, na Bhagavad Gita, Krishna ele dá uma instrução para Arjuna. É a última instrução que ele dá na Bhagavad Gita. How many do you know? Heard the name of Bhagavad Gita? Raise your hand. Quantos de vocês já ouviram esse nome, Bhagavad Gita? Any guess? Já ouviram falar do Bhagavad Gita? You heard? Vocês ouviram? What is the last instruction? Vocês sabem qual foi a última instrução que Krishna deu para Arjuna na Bhagavad Gita? Sarva dharman parityajya
Mamekam saranam braja vaham tvam sarva vibho mokshami masucha. Fala, what is the meaning? Então, essa foi a instrução. Qual é o significado? Krishna diz no Bhagavad Gita, ele diz para Arjuna, seu amigo e devoto, ele diz: ó Arjuna, abandone todos os tipos de religiosidades, de deveres religiosos e qualquer atividade, simplesmente renda-se a mim, eu vou livrar você de todas as atividades pecaminosas, não se preocupem. When you completely, absolutely surrender to His lotus feet, then He will be delivered you from this ocean of the material existence. Quando você se render completamente a Ele, Ele vai livrar você de todo esse oceano da existência material. And this is the process, how we will surrender lotus feet to Krishna, Lord. Então, esse é o processo, como se render aos pés do lótus do Senhor. And simply we chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simplesmente por cantar esse mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So I request all to please chant holy names and be happy. Então eu peço que todos, por favor, cantem os santos nomes e sejam felizes. Actually, this is the essence of all the teaching of our Shastra scriptures. Na verdade, essa é a essência de todos os ensinamentos das nossas escrituras. Just simply, Lord says this way also. Day and night, how many hours? 24 hours. É muito simples, vejam. Um dia inteiro, quantas horas tem? 24. So 23 hours and 40 minutes you can engage your own service. Então, durante 23 horas e 40 minutos, você pode fazer o que você quiser, se engajar em suas próprias atividades. Lord says, just you give me only 20 minutes for me. E aí o Senhor diz, me dê apenas 20 minutos do seu dia. Só 20 minutos. And 10 minutes morning and 10 minutes evening. 10 minutos de manhã, 10 minutos de noite. É só isso. What will do 10 minutes morning and 10 minutes evening? E o que você vai fazer nesses 10 minutos de manhã e 10 minutos de noite? No need to do anything. Not you spend money, everything. Lord, He does not money or anything from you. O Senhor não quer dinheiro, o Senhor não quer que você gaste nada nesses 10 minutos e tal, não vai custar nada. What things will offer to Lord? O que nós podemos oferecer para Deus? If anything is your own, you can offer. Aquilo que é seu, você pode oferecer, né? Aquilo que é seu, você pode oferecer. Lord says, everything I gave you, and that things you offer to me. E o próprio Senhor diz, tudo que você tem, eu que te dei. Essas próprias coisas que eu te dei, você me oferece para mim. And so try to understand. Lord, He gives us water, so we can offer to water to Lord. Então, o Senhor nos deu água e nós podemos oferecer essa água para o Senhor. No need spend your money, anything. Não precisa nem gastar o seu dinheiro. Lord does not want to give me what is water? Mineral water to buy, no need. Just to give water from the, what is called, waterfalls, fresh water, Lord will accept. Você não precisa comprar uma garrafinha d'água, né, para dar para o Senhor. Assim, Ele não quer que você gaste seu dinheiro com isso. Não, você pega qualquer água de uma cachoeira, né, e oferece para Ele do rio. Patra puspam pholam toyam jomi bhakta prajachati. Patra means leaves. Patra significa folhas, você pode oferecer folhas. Actually, which leaves we offer to Lord? Que folha? Que folha você vai oferecer para o Senhor? What leaves? Tulasi leaves. Many people they don't know. Anyhow, let me go on the folhas de tulasi. Tulasi é uma planta muito especial da Índia. Holy plants. Plantas sagradas. A gente oferece folhas de plantas sagradas. Puspam flowers, just simple flowers. You can also offer to Lord. Lord will accept your flowers. Flores,
né, a gente pode colher flores e oferecer para o Senhor. And flowers is not that, your heart is flowers to offer to Lord. Mas o que são essas flores? Na verdade, seu coração é uma flor. Então você oferece o seu coração para o Senhor. No need to buy from the market, nothing. Não precisa nem comprar no supermercado ou no mercado flor. And third, toyong. Toyong means water. Just I told. E água também, eu acabei de falar. Lord Você pode will be very oferecer pleased. água. Lord will be very pleased. E assim o Senhor vai ficar muito satisfeito se você oferece isso. And then finally Lord is saying, just chant my holy names, I will be happy. I promise to you, deliver from this ocean of the material existence. E então o Senhor diz, apenas cante os meus santos nomes, cante os santos nomes, eu vou ficar muito feliz. E aí eu vou livrar você desse oceano da existência material. So morning, 10 minutes, just to chant Lord's holy names. And night time before sleep, go to bed and chant Lord's holy name. Lord will be pleased. E aí, então de manhã, 10 minutos, você canta esses santos nomes. E à noite, antes de dormir, você canta também. E o Senhor vai ficar muito satisfeito com você. This is a simple way. This is called simple bhakti yoga or devotion service to Lord. E esse é o serviço devocional, é muito simples, o serviço devocional mais simples que há para o Senhor. So I request all to please everybody chant holy names and be happy. Então eu peço que todos, por favor, cantem os santos nomes e sejam felizes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'll not take too much time. Here is everything is very strict. He say so we have to leave soon. So little bit our Arati Thakurji, and then they will distribute prasad. Then take. Thank you for your kindness. I'll not take too much of time. Então agradeço a bondade de vocês por me ouvirem, por estarem aqui. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês. A gente, em breve, a gente deve sair desse espaço. Então o que a gente vai fazer agora é um puja, uma adoração às deidades. E depois a gente vai distribuir prashad, que é um alimento oferecido ao Senhor. E todos vão poder provar. E um alimento vegetariano, né, oferecido ao Senhor, todos vão poder provar. E então eu agradeço de coração a gentileza de vocês. Thank you. Amanhã, amanhã à noite, Sripad Bhaktivedanta Bandha Maharaj vai estar aqui próximo, na Padre Antônio Tomás, 630. Quem quiser o endereço, eu posso passar, pode falar comigo. Na Padre Antônio Tomás, 630, perto da praça do Hospital Militar, ali, entre a Leonardo Mota e a Barbosa de Freitas, né? Então, quem quiser o endereço pode falar comigo. E amanhã vai ter outra palestra às 7 horas vai começar, tá bom? E tudo aberto, gratuito e todos são convidados, por favor. Go, already just after this or? No, that's it. Over that we don't get and can distribute the prasad. 20 minutes we have left.